Projeto desenvolvido pelo curso de Pedagogia da Unesp trabalha para melhorar o currículo escolar de alunos com superdotação. Dentro das salas de aula, essas crianças têm exigências diferentes dos outros alunos da mesma idade. Por isso, os professores precisam estar preparados para oferecer atividades diferenciadas. No estúdio, nossa entrevista do dia é sobre educação. A secretária municipal Isabel Miziara vem dar detalhes sobre os desafios da pasta para este ano. Quarta-feira, 10 de janeiro, Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Crianças com uma inteligência muito acima da média, criativas, curiosas e que conseguem aprender sozinhas são chamadas de superdotadas. Dentro das salas de aula, elas têm exigências diferentes dos outros alunos da mesma idade. Por isso, precisam ser bem orientadas para desenvolverem de maneira plena todas as habilidades que possuem. Um projeto desenvolvido pelo curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências em Bauru envolve várias pesquisas para buscar ferramentas que possam enriquecer o currículo escolar oferecidos aos alunos com superdotação. Um desses estudos une robótica e música, duas áreas que despertam grande interesse das crianças. Com um pandeiro na mão, Rafael tenta, ao mesmo tempo, prender a atenção desse trio e passar conceitos musicais. Não é algo simples, afinal, estamos falando de crianças com superdotação. Elas são assim, ativas, curiosas, capazes de ouvir o professor e brincar ao mesmo tempo. No intervalo entre uma batida e outra do instrumento, os alunos dão 1, 2 ou mais passos. Agora a gente vai dar 2 passos. E assim, de maneira descontraída, Rafael ensina sobre a altura e a duração das notas musicais. Para estimular a criatividade das crianças, no fim da aula o professor pede para que cada uma crie a própria sequência de notas no pandeiro. Conseguiram? Na segunda turma, o tema da aula não muda, mas a metodologia de ensino sim. Sai o pandeiro, entra a robótica. São os próprios alunos, também superdotados, que montam um robô. Depois, eles recortam tiras de papel e colam no chão. Em seguida, é hora de programar no computador o movimento que o equipamento deve executar. A cada vez que passar sobre o sulfite, o sensor deve perceber e fazer o sinal sonoro emitido pelo robô parar. E não é que funcionou direitinho? As duas turmas de alunos com superdotação fazem parte da pesquisa de mestrado do Rafael, que será finalizada no começo deste ano. A gente está investigando quais são as contribuições da robótica educacional nesse contexto de enriquecimento curricular para alunos com altas habilidades por dotação. Então, meu interesse é perceber se depois de um mesmo programa, né, com esses alunos, um grupo com robótica e um grupo sem, se esse elemento da robótica educacional fez alguma diferença nesse enriquecimento curricular, no aprendizado musical desses alunos. Ao unir música, robótica e superdotados, o estudo se torna inédito no Brasil. O mestrando parte do pressuposto de que os alunos que tiverem contato com a robótica vão assimilar mais os conhecimentos passados. No primeiro momento a gente escolheu a música até por conta da minha formação em educação musical e também porque alguns desses alunos foram identificados pelo CPA com altas habilidades por dotação com área de interesse na música. Então uma boa parte dos alunos já vem para cá com esse interesse na música, uma outra porcentagem com interesse na robótica, então a gente trouxe esses dois elementos para trabalhar juntos. E pelo visto, os estudantes que montaram o robô aprenderam bastante com a aula do dia. Uma música, por exemplo, normal, você canta ela mais lentamente, isso não vai mudar o período das notas, só a velocidade que você está cantando. Fica provado que a velocidade do carrinho, ele aumenta e diminui a velocidade da música. Ou seja, a música não muda, mas a velocidade da música sim. A gente aprendeu o ritmo da música, que dependente da música, o ritmo geralmente é o mesmo. Uma das coordenadoras do projeto em que está inserida a pesquisa do Rafael
A professora Vera conta que a ideia é encontrar soluções pedagógicas para permitir o pleno desenvolvimento dos alunos com superdotação dentro das salas de aula. O currículo da escola pública, da escola como um todo, ele deveria ser acessado por todos os alunos, mas e em todas as suas dimensões, na arte, na filosofia, na matemática. Mas especificamente para os alunos com altas habilidades de superdotação, é fundamental enriquecer, sobretudo na área de domínio deles, para que a gente possa, de fato, potencializar as habilidades que eles já têm. E nós, enquanto comunidade, a sociedade, podemos ter diferentes alunos nas escolas, incluindo nas públicas, que podem nos dar respostas para alguns problemas que a gente ainda não encontrou solução. Um enriquecimento que o Reuel espera a cada aula. Eu acho muito legal, assim, toda sexta que eu venho pra cá, eu venho animado, esperando coisa legal, e é isso que eu venho e volto pra casa do mesmo jeito que eu esperava. Na verdade, ele se envolve até mais do que a gente estava esperando, né? Porque vem e manda mensagem, às vezes pega o celular da mãe e manda no grupo: "Ai, professor, estava vendo tal coisa aqui, como é que funciona?", traz ideias de robô que querem montar, ou às vezes pega alguma música: "Ah, eu vi uma coisa do John Cage, como é que funciona? Quem foi esse cara? Por que ele é importante?", e por aí vai. Muito interessante mesmo essa proposta. E ainda falando da Unesp, o programa de pós-graduação em design da FAAC no campus em Bauru recebeu nota 6 numa avaliação feita pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Essa é a nota máxima atribuída a um programa de mestrado e doutorado. As etapas de análise foram feitas por comissões de avaliação e Conselho Técnico-Científico da Educação Superior. É possível conferir a relação de notas divididas de acordo com a modalidade dos programas no site da CAPES. O programa de mestrado e doutorado em design da FAAC é o único estrito sensu em instituições públicas no estado de São Paulo. E o primeiro Congresso de Biologia da Unesp de Bauru, o Combio, vai ser realizado entre os dias 25 e 27 de abril. O evento, antes chamado de Semana da Biologia, se torna congresso a partir desta edição. O Combio tem caráter técnico-científico e é organizado por alunos de ciências biológicas e por pós-graduandos da Unesp, com o objetivo de proporcionar um espaço para exposição e debate de temas relacionados à biologia. A programação conta com palestras, mesas redondas, minicursos, conferências e mostra fotográfica, além da apresentação de trabalhos de iniciação científica e de pós-graduação de alunos do campus em Bauru e também de outras unidades. As inscrições estão abertas até 13 de abril. O procedimento para se inscrever, os valores e o regulamento geral do Combio podem ser conferidos no site do evento. A nebulosidade diminui gradativamente sobre o estado de São Paulo nesta quinta-feira, mas o tempo permanece instável. Podem ocorrer chuvas isoladas, principalmente no fim do dia, condição que se mantém aqui na região de Bauru. Agora a umidade do ar está em 68% e quase não venta. Hoje a temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima chegou aos 27 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 21 e 29 graus. A seguir, a gente conversa com a secretária municipal de Educação, Isabel Miziara. Ela vem dar detalhes sobre as ações da pasta previstas para este ano. Então fique ligado que nosso intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta para falar de educação. No fim do ano passado foi aprovada a nova Base Nacional Comum Curricular para os ensinos infantil e fundamental. Ela dá diretrizes para orientar a elaboração dos currículos das redes municipais, estaduais e federal de ensino, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Para esclarecer esse e outros assuntos que envolvem a educação do município, nós recebemos a secretária Isabel Miziara. Secretária, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de participar desse jornal. Secretária, de acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular, a alfabetização agora ela deve ser concluída
no segundo ano do ensino fundamental. Perfeito. Hoje, ela é concluída no terceiro ano, né? Que impacto que isso traz para o ensino aqui no município? É um impacto que nós temos que nos adequar a isso, porque a base de currículo que nós estudamos e que foi elaborada ao longo dos anos aqui no próprio município, democraticamente, com a participação de professores, de gestores escolares, do Conselho Municipal de Educação, é uma base que tinha por ideia a alfabetização até o terceiro ano do fundamental. Com essa nova proposta, nós vamos ter que nos reestruturar e efetuar novos estudos de adequação para que essa alfabetização acompanhada do letramento aconteça até o segundo ano do fundamental. Isso, do nosso ponto de vista, vai implicar também em um pensamento um pouco diferente da educação infantil, tendo em vista que o aluno dos 5 anos, que está no infantil 5 e que vai adentrar ao primeiro ano do fundamental, ele tenha mais sedimentada algumas ideias, algumas concepções acerca da matemática, da linguística, respeitando-se claramente a ludicidade. A gente não pode acreditar que a criança aos 5 anos, na educação infantil, será alfabetizada, mas ela tem que estar mais familiarizada a esse repertório que fará parte da vida dela, para que no primeiro e segundo ano a professora consiga fazer esse trabalho, porque não basta a criança identificar letra, relacionar grafema e fonema, se ela não souber fazer o uso social dessa linguagem. Por isso que nós falamos sempre na alfabetização e no letramento, a importância da criança conseguir ler, mas compreender a ideia expressada naquela leitura. E o prazo, né, para toda essa adequação é até 2020. Como que vocês vão trabalhar nesse sentido? Nesse aspecto, nós temos um departamento dentro da secretaria que é responsável por ações de formação junto aos professores, coordenadores, diretores de escola e demais servidores da educação municipal. Então, esse departamento já vai efetuar projetos de formação e de estudos para analisar essa nova proposta curricular e fazer com que os professores apropriem-se dessas demandas, dessas ideias, desses pensamentos e possam adequar paulatinamente mudanças operacionais, porque alguns procedimentos metodológicos, algumas estratégias de ensino precisarão ser revistas e isso só pode acontecer a partir do estudo, porque eu não posso ter uma prática que não esteja embasada numa teoria. Então eu preciso ter essa apropriação teórica que ampare a prática efetiva dentro da sala de aula junto com o aluno. Agora vamos falar de um projeto que foi desenvolvido ao longo do ano passado. É o projeto Educação Sem Fronteiras, que conta com a participação de universidades, inclusive a Unesp é uma delas, né? E faz uma avaliação do IDEB, um índice bastante significativo. E em 2017, foi a primeira vez que foi avaliado o IDEB do segundo ciclo do ensino fundamental, né? Que diagnósticos foi possível traçar a partir dessa análise do projeto, já que o ensino fundamental 2, né, é um dos que apresenta o índice mais complicado, vamos dizer assim, né, em relação ao IDEB. Isso. O PESF é um programa muitíssimo interessante, desenvolvido em parceria com universidades aqui do município e que muito contribui para a formação das ações positivas na educação municipal, da mesma maneira que contribui com a formação dos estudantes dessas universidades. Então, é uma via de mão dupla, onde há ajuda mútua em benefício de todos. O PESF, em primeiro movimento, tinha um foco maior no primeiro segmento do fundamental e
como você pode constatar pelos relatórios que aparecem do IDEB, os índices do IDEB de 1º ao 5º ano são bastante positivos. Quando chega o segundo fundamental, né, do 6º ao 9º ano, esse índice de IDEB ele fica aquém do desejado e do esperado. Portanto, em 2017, o principal foco do PES foi esse segmento da educação, do 6º ao 9º ano, com algumas ações efetivas junto a alunos, elaboração de diagnóstico desse alunado para que sejam levantadas questões para que agora em 2018 esses pontos levantados possam ser efetivamente revistos, estratégias e modos de ação pensados e planejados para que nós possamos alavancar a melhoria do desempenho dos alunos. Seriam ações índices. práticas, secretária? Nós tivemos já agora, em 2017, ações práticas, e uma que eu gosto bastante, que há quem pense que não tem uma ligação extremamente direta, mas do nosso entendimento tem. É a ação junto aos grêmios estudantis nas escolas, com a participação de muitos alunos, e isso propõe ao aluno uma participação democrática, colaborativa, conjuntural com a gestão da escola. O aluno mudando esse perfil cidadão, ele passa automaticamente a ter um desempenho melhor na sua estrutura de estudo, na parte pedagógica e no seu desempenho. Então essa é uma ação bastante positiva, que traz bastante resultado para a escola e para os alunos. Que deve continuar agora em 2018. Vai continuar agora em 2018 e pretendemos ampliar, porque não são todas as escolas de ensino fundamental que já têm o Grêmio Estudantil. Nós pretendemos que isso amplie, intensifique onde já existe, que isso aconteça com maior empenho e esforço das pessoas para maiores resultados e implantação ainda nas escolas que não têm. Outra ação que foi bastante produtiva, que os professores e os alunos gostaram muito, foi a proposição de Olimpíada Municipal de Língua Portuguesa e de Matemática. Os próprios professores, tendo conhecimento do seu público, dos seus alunos de 9º ano, elaboraram as questões, tendo por base os indicadores do IDEB, as proposituras de ação, porque fazendo essa Olimpíada, que aconteceu simultaneamente nas escolas, não foi imposto, as escolas quiseram aderir e elas gostaram, deram um feedback bastante positivo, no sentido de que gostaram muito. Para esse ano de 2018, nós pretendemos repetir essa ação e os professores, então, a partir desse diagnóstico, elaboraram planos de ação, porque detectaram onde moram as falhas nessa fase de aprendizagem para poder fazer a ação efetiva com esses alunos. Tá certo, então, secretária, agradeço mais uma vez a sua vinda aqui hoje. Obrigada, conto sempre com a minha presença. Muito obrigada. E uma última dica de cultura para a gente encerrar a edição desta quarta-feira. Hoje, às 9 da noite, no Sesc, tem o show Surf Explosão, da banda The Dead Rocks. Com 15 anos de carreira e considerada a banda de surf music instrumental de maior expressividade do país, ela já se apresentou em várias cidades brasileiras e também no exterior. O show é de graça e a gente encerra o Unesp Notícias ao som da banda. Acompanhe a TV Unesp também pelo site e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.